que tinha carro, mas nada disso valeu quando ele teve um encontro com Jesus. A caminho de Damasco, ele viu um grande clarão de luz que o cegou por 3 dias. E quando Deus envia Ananias para ir ao encontro de Paulo, para recuperar a visão do apóstolo, Paulo ele imediatamente foi batizado. Paulo sofreu muitas aflições por conta do Evangelho, tamanho o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo. E nessas prisões, Paulo ele escreve esta carta aos Filipenses. A igreja de Filipos, ela é muito especial para o apóstolo, porque é uma igreja que ajudava Paulo de muitas maneiras, enviando recursos para o seu ministério. A igreja de Filipos tinha um coração especial, tinha um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. E Paulo aqui ele está orientando a igreja de Filipos a se guardar da circuncisão, das coisas que são fúteis para o Evangelho. E Paulo ele começa também a falar uma questão muito interessante. Ele fala do seu passado como fariseu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Ele tinha um grande carinho pela lei, mas essa lei não dava ao apóstolo o amor necessário pelas vidas, por almas, que era o que Deus mais importava. Meu Deus. Deus se importava principalmente com vidas, corações se arrependendo. E o interessante é que Paulo, mesmo ele sendo transformado pelo Evangelho, ele não teve amnésia do seu tempo de fariseu. Paulo ainda lembrava do seu tempo de perseguidor da igreja. Essa lembrança não sumiu da mente do apóstolo. Paulo precisava seguir essa missão no Evangelho com essas lembranças. Eu não sei o que rondava o coração do apóstolo, se ele se sentia muito culpado ou o quê. Mas Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala sobre uma coisa muito interessante. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Aleluia. O estado dele de fariseu, para ele era ganho. Era uma coisa boa ser bem visto, ter influência. Mas Paulo, nesse momento na prisão, ele orienta a igreja a ter alegria e fala que, naquele momento, sendo servo de Deus, ele reputou perda. Status para ele não significava mais nada, porque para ele o mais importante é Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considerar como esterco para que possa ganhar a Cristo. Status para o apóstolo Paulo naquele momento era esterco, não valia mais nada. O que valia para o apóstolo Paulo era conhecer Jesus Cristo. Glória! E ser conhecido por ele. Meu Deus! A lei não importava mais. O que importava era um coração regenerado por Jesus Cristo. Aleluia! E Paulo ele fala: você é como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. O mais importante para o apóstolo Paulo era ser conhecido por Cristo, tendo por perda tudo aquilo que ele considerava agora como fútil. Ei, eu não sei o que você precisa perder para ser achado em Cristo, para conhecer a Cristo, mas eu sei o que eu preciso perder. Meu Deus! Todos os dias da minha vida, eu sei, para que eu possa ser achado nele, para que eu seja conhecido por Jesus Cristo, para que naquele grande dia Jesus não fale: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço.
renunciar. Você sabe o que precisa renunciar. Não precisa vir aqui na frente me falar. Você sabe. Deus sabe. Jesus sabe. O Espírito Santo que está em você sabe. Meu Deus. E o interessante é que a corrida ainda não acabou. A corrida para poder chegar até o fim e ser achado em Cristo Jesus é uma maratona. A corrida não acabou. Deus não está exigindo que nós sejamos perfeitos, mas Ele exige dedicação da nossa parte, para que a gente o busque cada vez mais. O próprio apóstolo Paulo, ele fala nessa mesma carta, que ele não se vê como perfeito, mas esquecendo as coisas que ficaram para trás, ele prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Meu Deus. Em Cristo Jesus. Irmãos meus, quanto a mim, ele não jura que tem alcançado, mas ele esquece. Passado de perseguidor, deixou para trás. Talvez o inimigo, ainda naquela época, soprasse no ouvido do apóstolo Paulo. Por que está pregando o Evangelho? Lembra que você já aprendeu a igreja? Você agora quer virar santinho da noite pro dia? Todas essas coisas podem ter sido sondadas no coração do apóstolo. Mas ele esquece do que não importa mais. E ele persiste naquilo que realmente importa. E Paulo, ele vai dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, aqui a palavra perfeitos, se você buscar no original, vai significar maduros, maduros na fé. Nós que somos maduros na fé, sintamos isso mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Existem muitas pessoas que pararam porque simplesmente não se acharam dignos diante de Deus. Basta se entregar hoje para a vontade dele. No meu trabalho, eu estava nem conversando isso com o pastor. No meu trabalho lá tem pessoas de várias religiões. E lá eles ficam cultuando os seus deuses. Mas interessante é que lá tem um jovem que ele fala que é desviado da igreja. Mas ele falou para mim o seguinte, que ele sente falta da igreja, que a alma dele tem sede de Deus, mas ele ainda não se sente digno ainda. E eu ministrando para aquele jovem, comecei a pregar sobre a vida de Davi. E ele falou: ué, eu pensei que Davi só fazia coisas boas. Eu não sabia que Davi tinha tantas falhas. E eu falei que todos os personagens da Bíblia, como todo ser humano, tiveram suas falhas, mas eles foram justificados pela fé em Deus. Aleluia. É a fé que foi o suficiente. Glória a Deus. E eu fui ministrando para aquele jovem, e hoje em dia ele tem a própria Bíblia dele, ele lê a Bíblia sozinho, mesmo no trabalho, busca sozinho, porque o fruto está ali amadurecendo. Não dá para esperar que o fruto seja perfeito para considerar como fruto. Aleluia. Mas o Espírito Santo está trabalhando no coração. E na minha oração, eu falei para Deus: Senhor, nesse ambiente, nessa empresa, diante de tantas pessoas que têm os seus deuses, se tem uma coisa que presta que eu fiz nessa empresa, foi falar de Jesus para esse jovem. Talvez o Senhor tenha me trazido até aqui justamente para falar do Senhor Jesus para ele. Aleluia. Esquecendo o passado, mas prosseguindo para o alvo. Não precisa se sentir digno ou perfeito, mas se entrega ao Senhor Jesus. Para aquilo que já chegamos,
e tende cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Paulo fala sobre pessoas. Mas interessante, Paulo fala chorando que existem pessoas que começaram no Evangelho e depois se tornaram inimigos da cruz. Meu Deus, meu Deus. Não conseguiram completar a corrida. Não conseguiram permanecer firmes em Cristo Jesus. Os motivos do apóstolo não detalham. Por que eles pararam? Sentiram prazer no mundo? Os desejos da carne foram muito mais altos do que o espírito? Por que essas pessoas se tornaram inimigos da cruz? Não sabemos. Mas o apóstolo fala, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido. Meus irmãos, nosso corpo aqui está abatido. O mundo está cansado. O mundo cansa. Nós também cansamos.